Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Temos a transparência aí, né, Kim? Neemias, capítulo 1. Nós vamos discorrer um pouco no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Depois nós vamos por 2, do 1, parte B, até o versículo 10. Neemias, capítulo 1, de 1 a 7. Fala assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes a oração do teu servo que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Vai para o 2 agora, versículo 1, a partir da segunda parte do versículo. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se do teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Oromita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém e amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Querido e amado Deus, diante da tua palavra nós estamos,
Pedimos, ó Deus, que Tu possa, ó Deus, fazer com que ela venha queimar no nosso espírito agora, que ela venha falar profundamente conosco, que em nome de Jesus possamos, ó Deus, aplicá-la no nosso dia a dia. Esse é o grande desafio, que o Senhor, Pai, possa nos encorajar, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós vamos comentar um pouco, talvez você já ouviu muitas pregações a respeito desse texto, com certeza, você que já está na igreja há algum tempo, talvez você nunca ouviu falar nesse nome, você que está há pouco tempo na igreja. Neemias foi um homem tremendamente abençoado, uma pessoa tremendamente usada por Deus, e nós vamos ver como aprender a ser uma pessoa ousada, a ser uma pessoa que se lança completamente, a ser uma pessoa que confiou em Deus e Deus o honrou sobremaneira. Nós, como eu disse, somos desafiados, encorajados a aplicar isso na nossa vida. Por quê? Porque se simplesmente ficar como um conhecimento, simplesmente não vai adiantar nada. Vai ser mais uma história que nós vamos conhecer, só isso. Mas a partir do momento que nós desejamos aplicar isso, que nós queremos aplicar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, isso faz diferença. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre esse grande homem. Neemias, como nós lemos na história, ele foi um reparador de brechas. O que é isso, Vitor? Reparador de brechas. Irmãos, nas nossas vidas, nós sempre vamos ter momentos em que nós vamos poder ser esses que vão reparar brechas, que vão corrigir situações, pessoas que vão restaurar outras situações, pessoas que vão ajudar na restauração de vidas, de famílias, na reconstrução. Deus nos concedeu isso. Essa obra poderia ser feita por anjos, mas ela é feita por mim e por você, por nós. É cada um de nós. Quando nós nos dispormos a fazer, Deus então, Ele vai com você, e você então será um reparador de brecha. Neemias também foi um homem que amava seus irmãos, uma pessoa que não se preocupava consigo próprio, ele queria o bem dos seus. Ele fica então preocupado com as notícias. Nós lemos no início, quando veio alguns da província, lá de Jerusalém, que vieram e trouxeram as notícias de que aqueles que ficaram estavam assolados, os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, as pessoas estavam em tremenda miséria, e ele então fica preocupado com aquela situação. E nós vamos ver como ele se esforçou, como ele se empenhou para poder ser esse reparador de brechas. Neemias, ele foi um homem que naquele momento ali, ele estava vivendo preso como escravo, numa terra estranha, mas a sua alma estava livre. Ele estava preso, porque estava servindo ao rei Artaxerxes, numa terra estranha. Ele estava ali servindo. Ele era aquele que provava primeiro o vinho. O vinho vinha para ser servido ao rei, para que não pudesse ali correr o risco de vir contaminado, algo ali que pudesse matar o rei. Ele tinha que provar primeiro. Se morresse, morria ele primeiro, o rei não. E ele era uma pessoa de alta confiança do rei. Ele se tornou um amigo íntimo do rei. Ele era aquela pessoa que o rei ouvia. E isso fez toda a diferença. Por quê? Porque quando ele vai para a presença do rei, depois desse fato que nós vamos relatar aqui, quando ele vai com o seu coração triste, com o seu semblante caído, o rei logo percebe: o que é isso? Você não está doente,
O que aconteceu? Por que você está triste? O rei logo percebe, porque eles eram amigos íntimos. Nós vamos ver isso. Neemias foi uma pessoa que conhecia as promessas de Deus. O que é isso? Irmãos, para que Deus possa fazer valer em nós as promessas dele, essas promessas, se elas ficarem só neste livro, na Bíblia, se elas ficarem só escritas aqui, e eu não tiver o conhecimento dessas promessas, como é que então eu e você vamos nos apossar delas? É preciso conhecer. Ele tinha em mente o seguinte: Deus prometeu restaurar o seu povo. Deus prometeu que depois de 70 anos de cativeiro, Ele ia juntar novamente o seu povo. Ele ia dos 4 cantos da terra, Ele ia novamente trazer o seu povo para Jerusalém, para servi-lo, para adorá-lo. Ele conhecia isso, estava escrito, o profeta já tinha profetizado, e ele então tinha em mente de que era chegado o tempo, e ele se dispôs a estar à frente desta obra, à frente desta batalha. Mas antes dele empreender esse grande projeto, porque ele empreendeu um grande projeto, antes dele empreender esse grande projeto, quando ele fica sabendo a notícia do seu povo, a notícia da sua terra, aonde estavam enterrados seus pais, ele, em primeiro lugar, ele chorou e lamentou por alguns dias. Irmãos, não é vergonha nenhuma você chorar e você lamentar por alguns dias, não a vida toda. Percebe isso? Chorar e lamentar. E ele separou esse momento para poder estar chorando e lamentando diante de Deus aquela situação. Mas ele não ficou somente chorando e lamentando, ele deu o segundo passo. O segundo passo dele foi a confissão de pecados. Ele confessou o pecado dele e do seu povo. Para que Deus pudesse fazer um conserto com o seu povo, para que Deus pudesse restaurar, trazer de volta o seu povo, ele tinha em mente que era necessário primeiramente confessar o pecado diante de Deus. Deus não vai aceitar, Deus não vai restaurar, Deus não vai operar, Deus não vai fazer uma obra, se nós tivermos nos achando orgulhosos, sempre, mas eu sou escolhido de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Mas na questão do pecado, quando nós transgredimos, quando nós erramos, quando nós nos afastamos do Senhor, andamos distante dEle, para que haja um conserto, uma transformação, uma restauração, é necessário confessar pecados. Deus operou porque viu em Neemias um homem com um coração humilde. Ele se humilhou na presença do Senhor. Ele se derramou na presença do Senhor. E Deus então começou a operar. Deus, antes desta conversa com o rei, que nós temos aqui, é muito fácil, porque aqui a história já está contada. Mas antes, se você estudar, Neemias ficou, depois que ele ficou sabendo que o seu povo estava naquela situação que nós falamos, ele ficou 4 meses orando. 4 meses orando, para depois ter esse encontro com o rei. Depois desses 4 meses de consagração, de jejum, de busca, de intensidade na presença do Senhor, 4 meses, é que em uma situação ele se encontrou triste na presença do rei. O seu semblante estava caído, e o rei viu isso. O rei não somente viu isso, como percebeu, sabia que ele não estava doente. Se ele não estava doente, se ele não tinha uma doença,
era algo, então ele já pensa dessa forma. Aí, ele faz o trabalho, não são todos, tá, irmão? Tem muitas pessoas que se dedicam com zelo, glória a Deus por isso, não são todos, tá? Não podemos generalizar, mas tem muitos que não te dão atenção devida, tem muitos, né, que eles demoram para te dar uma resposta, tem outros, né, que te tratam com desprezo, né? Então, você chega numa instituição pública, irmãos, a vontade que dá é de você chegar ali e brigar, chegar ali e ficar bravo, porque infelizmente, nós chegamos e não somos bem recebidos. Agora, quando você faz parte de um ministério tão importante como esse, você tem uma grande responsabilidade, porque quando você botar o pé naquela porta ali, quando alguém entrar por aquela porta, você que está empreendendo esse trabalho, você é o responsável por receber bem essa pessoa. Você é o responsável por achar um lugar para essa pessoa. Ah, Vitor, mas se a igreja estiver lotada, igual tem dias, você pede a um membro, a um discípulo mais antigo para dar lugar para essa pessoa. Pessoa nova. Ó, nós estamos recebendo aí, né, uma pessoa, e eu vou precisar usar o seu lugar. A pessoa, se ela tem um coração de discípulo, prontamente ela vai entender. Prontamente. Senta no altar, senta aqui nas beiradas, encosta no canto. O discípulo, ele não se importa. Ele quer servir, ele quer fazer o melhor. Nós temos que receber bem aqueles que estão vindo, aqueles que estão chegando. Então, eu tenho que ter responsabilidade, seja qualquer função, qualquer trabalho, qualquer cargo, qualquer posição, nós devemos agir com responsabilidade. Sabe por quê? A própria palavra de Deus fala assim: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entendeu isso? Neemias entendeu isso. Foi fiel. E Deus o colocou no muito, tanto é que ele, depois disso, ele passa com 12 anos como governador de Israel, de Jerusalém. 12 anos como governador, por causa da responsabilidade dele, por causa do empreendimento que ele empreendeu, com tanta confiança em Deus, o povo viu nele graça de Deus, e falou: tem que ser esse cara, não tem outro, é ele mesmo. 12 anos como governador, porque ele teve responsabilidade no pouco, Deus o colocou sobre o muito. Esse é o primeiro, lembra aí, tá? Depois no final nós vamos recapitular. Primeiro, responsabilidade. Segundo, Neemias, eu falei lá no início, ele era um conhecedor da verdade. Irmãos, não tem como eu tocar teclado se eu não conhecer. Teclado, se eu não souber música, se eu não souber ler uma partitura, alguma coisa, eu preciso entender. Senão não vai sair corretamente. Se vocês ligarem ali para mim, vocês vão sair correndo. Ligar ali, Suliaquim, liberar ali e eu for tocar o teclado ali, vocês vão embora. Porque eu não sei, não entendo nada de teclado. Eu não sei nada. Só sei ligar ele na tomada. Mais nada. É a única coisa que eu sei. Mas, para que você seja íntimo de Deus, para que você conheça os projetos, os planos de Deus, para que você possa aplicar esses planos na sua vida, para que eu possa aplicá-lo na minha vida, eu tenho que conhecer a verdade. Não tem jeito se eu não conhecer, se eu não buscar, se eu não gastar tempo, se eu não me dedicar a fazer isso, seja em qual área for. Estou falando para os irmãos aqui, mas essa palavra queimou no meu coração na semana passada, na hora que eu estava no altar. Deus falou comigo: prega sobre Neemias,
prega sobre restauração. Então, Deus falou comigo e simplesmente falou comigo e eu não fiz nada? Não, eu preparei, eu tive que pegar para ler. Eu li o livro de Esdras todinho, o livro de Neemias todinho, para poder estar pregando aqui para vocês, para conhecer a história. Eu tenho que conhecer. Senão como é que eu vou falar? O que eu vou falar embasado em quê? Eu li, para trazer, eu destaquei os pontos principais que Deus falou comigo. Senão, eu vou fazer a obra do Senhor relaxadamente. Eu preciso conhecer essa verdade. E Neemias era essa pessoa que sabia que no tempo de Deus, Deus iria restaurar o seu povo. No tempo de Deus. É no tempo de Deus que Deus vai restaurar o seu povo. Ainda bem que não é no nosso tempo. Porque no nosso tempo, nós achamos que nós somos os donos da verdade. Nós achamos, mas eu sei de tudo. Eu sou o melhor. Irmãos, Deus é que sabe o melhor. Até mesmo quando nós vamos aqui na presença dEle pedir, a própria palavra de Deus fala que nós não sabemos nem pedir. Nem pedir nós não sabemos. Sabe por quê? O livro que nós falamos, Tiago, que vai falar que a gente pede para gastar nos nossos prazeres. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos seus prazeres. É por isso, você imagine se Deus ouvisse tudo que a gente pede, ia acabar com o mundo. Alguém já viu aquele filme, o Todo-Poderoso? O cara deixou, no filme, é só um filme, Deus deixou o cara ser Deus, por um dia lá, vai ser Deus por um dia, para ver, e o cara só fez coisa errada, porque nós não sabemos o tempo correto, o tempo que as coisas têm que acontecer. Nesse momento aqui era 70 anos, que estavam completando, e Deus tinha a promessa de restaurar. Ele foi essa pessoa, então, que conhecia a verdade de Deus. Ele também agiu com humildade, mesmo sendo conhecedor da verdade, conhecedor da palavra de Deus. O nosso coração diante do Senhor tem que ser sempre humilde. Sempre humilde. Sabe por quê? Porque aqueles que são soberbos, aqueles que são altivos, Deus quebra ele. Deus trata com ele. Tem que tratar com ele primeiro. Você imagine se Neemias empreende esse trabalho com altivez. Empreende esse trabalho achando que ele era o cara. Ele ia fazer um governo de ferro. Ele ia ali, ser um governante carrasco em Israel. Mas o coração dele era humilde. Chegou em determinado momento lá em Israel, que eles estavam restaurando os muros, e alguns irmãos foram procurar Neemias, e falaram assim: Neemias, nós estamos tristes porque eu estou devendo o fulano de tal ali, o fulano de tal está me cobrando juros exorbitantes. Estava acontecendo a prática ali, no meio deles, que nós conhecemos muito bem hoje, a agiotagem, que é uma vergonha, e estava acontecendo ali no meio do povo judeu. Já tinha agiotas ali, naquele momento ali já tinha. E o que aconteceu? Os irmãos que tinham a condição melhor emprestaram dinheiro para aqueles que tinham a condição inferior. Eles não conseguiram saldar suas dívidas e foram. Alguns entregaram filhos, alguns entregaram seus bens, não tinham mais nada, não tinham como pagar. E essas pessoas vão e procuram Neemias. E Neemias fica revoltado com essa situação. O pastor costuma falar que é a revolta santa. Existe a revolta santa. Ele faz uma reunião, reúne o povo e fala assim:
Quem tirou vocês da escravidão? Quem foi que tirou vocês de lá e trouxe vocês para essa terra? Neemias começa a trazer à mente o povo, as obras de Deus sobre a vida deles. Agora vocês vão colocar um peso desse sobre a vida dos seus irmãos? Sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão perdoar a dívida dos seus irmãos. Perdoa a dívida deles. Não tem dívida nenhuma mais. E sabe o que eles fazem? Eles ouviram a voz dele. Talvez seja uma das razões porque Deus restaurou Israel. Aquele povo então perdoa a dívida dos seus irmãos. E Deus restaurou. Deus fez um milagre no meio deles. Em 52 dias Deus fez essa restauração. Então o segundo é ser um conhecedor da verdade, mas ter um coração humilde, ter um coração purificado e entender que Deus, Ele te separou para esta obra. Terceiro, nós precisamos também ser uma pessoa organizada e cheia de energia. O que é isso? Organizada e cheia de energia. Irmãos, em qualquer área da nossa vida, se você for uma pessoa desorganizada e não tiver disposição para empreender um trabalho, ninguém vai querer você do lado dele não. Vai pedir um emprego, um trabalho, vai pedir um trabalho e o cara faz uma entrevista com você e você mente na entrevista. Muito bem, ele te contrata, te dá a oportunidade, mas aí a lei lá, existe tempo de experiência. Tempo de experiência é para quê? Para ver se o cara vai corresponder. Aquilo é 45, mais 45 fecha 90 dias, né? Tempo de experiência de trabalho. Por quê? Porque tem pessoas que não passam pela experiência. Primeiro dia, o cara vai bem. Segundo dia, vai bem. Terceiro dia, ele já chega uns minutinhos atrasado. Já começou. Aí, uma semana de trabalho, ele já pede o patrão dele para liberar ele um período da tarde. Eu não vou poder estar aqui. Muito bem, o patrão fica meio receoso, mas libera. Aí, o patrão cobra ele a área que ele designou ele para fazer, e ele se mostra totalmente desorganizado. O que vocês acham que vai acontecer com essa pessoa? Não vai passar pelo período de experiência. O cara é desorganizado e não tem energia para empreender um trabalho. Neemias cruzou as cidades, cruzou as terras vizinhas, chegou em Jerusalém. Todo mundo pensou, poxa vida, levou dias essa viagem, levou realmente dias até chegar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, todo mundo achou, agora nós vamos descansar. Neemias não foi descansar não. Todo mundo desarriou o cavalo e tudo, e vou tomar um banho, agora eu vou dormir, vou descansar, porque essa viagem foi puxada. Sabe o que o homem de Deus fez? Ele foi inspecionar os muros. Desceu do cavalo e foi inspecionar os muros. Ele começou a andar na madrugada. De madrugada ele começou a andar. Cortou várias partes do muro, visitou o portão tal, e foi passando pela porta tal, e foi aqui, como se estivesse intercedendo. Senhor, nós vamos restaurar isso aqui, essa brecha aqui nós vamos fechar ela, esse portão aqui nós vamos trazer, nós vamos fazer de volta, a madeira está chegando aí daqui a pouco, na hora que essa madeira fizer, nós vamos levantar, nós vamos botar tantos guardas aqui vai ficar povo de vigia, aqui ninguém vai entrar, o inimigo não vai entrar mais, não vai saquear mais Israel, nós vamos ficar vigilantes, e ele vai vistoriando ali, vai vistoriando. O homem incansável, ele vistoria, e ele passa um grande momento, eles procuram ele e não acham. Ele estava vendo o que era necessário para empreender aquele trabalho, e ele se mostra totalmente organizado, porque ele vira para os irmãos, Alexandre, você vai ficar responsável por essa área, Marcinho, você por aquela outra, Betinho, você aquela outra, e vai distribuindo as funções.
vai distribuindo, vai distribuindo, vai distribuindo as funções. Ele se demonstra totalmente organizado para o trabalho. E não só isso, quando eles estão restaurando os muros, quando eles estão empreendendo esta grande obra, o inimigo se levanta. Quando você vem da presença do Senhor, com o desejo de restaurar a sua vida, o inimigo se levanta. Sambalate, Tobias e Gesse se levantaram, lançaram insultos, riram deles, quando eles estavam colocando ali, restaurando os muros de Jerusalém, falaram: coitado, se uma raposa for, vai passar por cima, tadinho deles. Como é que eles vão fazer essa obra? Não tem nem dinheiro para empreender essa obra, não tem nada, coitado, uma raposa derruba esse muro, passa por cima desse muro. Neemias ouve e guarda no coração. Continua. Eles viram que o muro já estava quase chegando na metade, ficaram meio espantados, o inimigo ficou meio assim, falou, armaram um plano, um projeto. Quando o inimigo vê que a sua vida está sendo restaurada, Deus está transformando, Deus está operando, Deus está trazendo de volta, Deus está restaurando, ele vai tentar os planos dele. E eles então convidam Neemias: ô Neemias, você podia vir aqui, rapaz, nós vamos oferecer um banquete para você, nós vamos te receber aqui, você podia deixar aí a obra, você está muito cansado, Neemias, poxa vida, você está trabalhando demais, rapaz, descansa um pouquinho, relaxa um pouquinho, vem aqui, que nós vamos te receber muito bem. Agora eu estou empreendendo uma grande obra, não posso ir. Ele não tirou os seus olhos, o foco, ele estava focado naquilo que Deus iria fazer. Então ele foi essa pessoa cheia de energia, uma pessoa organizada, uma pessoa que estava ciente de que mesmo no meio da batalha, Deus o sustentaria. Deus te sustenta, Deus me sustenta. Você já imaginou se não fosse a mão de Deus sobre nós? Se não fosse a graça, Alexandre? Se não fosse a graça de Deus, irmãos, coitadinho de nós. É a graça. Nós somos pecadores, nós não somos merecedores, mas Deus, Ele quer ver em nós a disposição, a energia para empreender esta obra. Então isso é o terceiro, pessoa organizada e cheia de energia. Quarto, nós precisamos estar focados. Aquele que está focado no seu trabalho, aquele que não desvia o seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, ele não vacila. Nós não podemos vacilar. Sabe por quê? Porque nós falamos agora, o inimigo ele quer paralisar a obra. Ele quer impedir a conclusão da obra de Deus, porque nós somos uma obra de restauração. Deus trabalha durante toda a nossa vida nesta obra de restauração. O inimigo quer paralisar essa obra. Aqueles que um dia começaram a caminhar na presença do Senhor e hoje estão afastados, é porque o inimigo conseguiu distrair eles, e eles então pararam, estagnaram na obra de restauração. Nós não, os nossos olhos estão fitos em Deus. Eu não tiro o olho dele, eu não posso tirar o olho dele, porque se eu tirar o olho dele, Marcinho, eu vacilo. Se eu tirar o olho dele, o inimigo me derruba. Então eu tenho que estar focado no meu trabalho. Ah, Vitor, qual que é o meu trabalho? Não sei, você que sabe. Eu não sei qual que é o seu trabalho. É você que sabe. Nós temos falado que Deus nos chamou a ser um discípulo. E um discípulo é aquele que abre mão da sua própria vida por amor aos seus irmãos. Neemias foi um homem totalmente altruísta. Ele foi altruísta. Por quê? Ele não pensava em si próprio, Marcione. Quando ele ficou sabendo da notícia, ele chorou. Ele lamentou.
Ele empreendeu um jejum e oração, e ele então agiu. Primeiro ele chorou, lamentou, jejuou, se consagrou e depois ele agiu. Por quê? Porque ele não pensava em si próprio, ele queria o bem dos seus. Quando você foi chamado por Deus para uma grande obra, como esse homem foi chamado para uma grande obra, você precisa ter em mente que você precisa abrir mão do seu eu. Nós viemos aqui hoje 2 vezes, né, Alexandre? Viemos aqui 2 vezes hoje, 10 horas da manhã, ficamos aqui até 11 e pouco, e voltamos aqui 3 horas da tarde, o ar-condicionado destravou ali, nós ficamos aqui no calor, e agora mesmo ele desarmou de novo, porque não está aguentando mesmo, não está suportando, o calor está tanto. Mas Deus nos chamou como ministério, e nós não podemos brincar. Nós precisamos estar focados no nosso trabalho. Deus nos chamou para empreender uma grande obra. Vitor, mas eu dou aula para criança lá na escolinha. É um grande trabalho. Vitor, eu sou um recepcionista. É um grande trabalho. Vitor, eu trabalho com som. É um grande trabalho. Ah, Vitor, eu sou uma pessoa que não sei falar muito bem, não estou na frente, e tudo, mas lá na minha casa tem uma célula. Glória a Deus, é um grande trabalho. Ah, Vitor, eu todos os dias, todos os meses eu pego o jornal da igreja e eu saio distribuindo o jornal, e eu vou convidando as pessoas, eu vou entregando e vou orando pelas pessoas. É um grande trabalho. Eu não sei qual o trabalho, é uma grande obra. Qualquer área da nossa vida, Deus nos chamou para fazer um trabalho de excelência. Neemias tinha em mente isso. Então, o 4º item é isso: focado no nosso trabalho, focado na nossa mente. Neemias tinha um coração piedoso. Um coração piedoso. Irmãos, o amor vai fazer toda a diferença. Seja qualquer área de atuação do nosso trabalho, se nós não fizermos com amor, com zelo, seja aqui a Vitória tocando o teclado, os meninos tocando a bateria, Rodrigo tocando o violão, Cadu no baixo, qualquer área de atuação, o amor tem que vir em primeiro lugar. É o amor que vai fazer a diferença. Você imagine, nós estamos falando muito de discípulos, e discípulo, para se fazer, para discipular uma pessoa, para poder consolidar uma pessoa, é necessário muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, e a gente pode comparar isso à criação de um filho, por exemplo. O Juninho chegou aí, estava lá no congresso, chegou aí, glória a Deus. Então, para que nós possamos entender a criação de filhos, por exemplo, quem já tem filho, quem quer ter, né, Jane? Quem quer ter filho, para se criar um filho, é necessário muita disposição. Para se educar um filho, é necessário abrir mão de si próprio. Você abre mão de si próprio, para poder dar a ele a melhor educação, para poder dedicar a ele o melhor tempo. Você imagine uma criança, nós estamos com uma criança novinha, o Lucas, ele requer todo o cuidado. Se bobear, um segundinho, ele machucou ontem, machucou hoje. Ontem porque a mãe bobeou e hoje porque o pai bobeou. Ela não, eu só. Vocês imaginam? Criação de filhos é como você preparar um discípulo. Tem que gastar tempo, irmão, para consolidar uma pessoa, para trabalhar com a pessoa, para poder firmar essa pessoa, vai ser necessário um investimento, não só financeiro, porque no filho a gente investe financeiramente também, né? Se no discípulo for necessário investir financeiramente,
faça isso, você não vai se arrepender. Ah, Vitor, vai ter um encontro e o meu discípulo, eu queria que ele tivesse no próximo encontro. No Impacto Vida, por exemplo. Vai ter um Impacto Vida, eu queria que o meu discípulo fosse no Impacto Vida. Mas ele não está trabalhando, ele não tem condição de ir. Enfia a mão no bolso e paga para ele. Enfia a mão no bolso e paga para ele, que você vai ver a resposta. Deus vai te dar muito mais. Deus vai te abençoar muito mais. Ele vai ter sempre um coração grato a você, por você ter confiado nele, para você ter esperado que ele realmente poderia te dar uma resposta. Então investe, se necessário for, financeiramente também, porque diz que a última parte que converte é o bolso, né? Então eles falam aí, né, que a última parte que converte do homem é o bolso. Tem gente que tem jararaca no bolso, né? Não enfia a mão no bolso de jeito nenhum. Nós temos que enfiar a mão no bolso. Glória a Deus, por isso a nossa igreja tem pessoas que têm disposição para ofertar. Nós fizemos essa campanha e muitas pessoas ofertaram, muitas pessoas se disporam, muitas pessoas se enganjaram, e Deus tem abençoado. Fechamos o orçamento do vidro, Meire? Está encaminhado, né? O orçamento do vidro, nós vamos comprar o vidro agora, daqui a pouquinho, assim que colocar o vidro, nós já vamos colocar o forro, né? Depois que colocar o vidro, aí vem o forro, aí nós já, aos poucos, já podemos pensar em retornar lá para o nosso templo, bem mais fresquinho, não tem esse calor dessa laje aqui, lá é bem mais fresquinho. Nós vamos voltar na época do frio aí, nós vamos sentir frio lá, tá? Na época do frio nós já vamos estar lá e nós vamos sentir frio lá. Mas glória a Deus por isso, porque tem pessoas dispostas, porque tem pessoas que resolveram empreender um grande trabalho. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso tirar os meus olhos agora, eu não posso tirar o meu foco é esse aqui, e eu tenho que permanecer nele. Sexto, o povo de Israel, citei um exemplo aqui, que eles ouviram a voz de Deus. Ué, Vitor, como é que você sabe que eles ouviram a voz de Deus? Quando eles ouviram a voz, o comando de Neemias, eles então ouviram a voz de Deus. Neemias voltou para restaurar os muros. Neemias voltou para reparar as brechas. Neemias voltou para restaurar Israel. Neemias voltou para empreender um grande projeto. Se esse homem voltou para isso, eu estou com ele, Betinho. Eu estou com ele, eu fecho com ele. Se Deus falou com ele, eu fecho com ele, Otacílio. Se o seu líder ouviu a voz de Deus, Deus deu a ele um direcionamento, fecha com ele. Fecha com ele. Trabalhe com ele. Se enganje nessa obra com ele, porque Deus vai fazer. Deus vai restaurar. Quando você faz isso, você está ouvindo a voz de Deus. Tem muita gente que fala, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Irmãos, Deus fala todo dia. Deus fala toda hora, de várias maneiras. Só que a gente quer que Ele fale da nossa maneira. A gente quer que Ele fale do nosso jeitinho. Mas Ele tem a maneira dele de comunicar, de falar, de agir. Ele tem. E se eu não estiver atento, Ele fala e eu não percebo. Eu não percebo. Ah, não, mas isso aí é coisa de homem, Vitor. Ah, isso aí não, isso aí o pastor que inventou isso aí, Vitor. Não, para com isso. Irmãos, ouvem a voz de Deus. Deus está soprando. Se Deus está soprando, é necessário então seguir esse comando, para que nós possamos ser essas pessoas que vão corrigir uma situação. Talvez você não vai trabalhar em muro nenhum, talvez você não seja pedreiro, ô Esdras, você veio antes, tá? Neemias veio depois, o Esdras veio antes, você veio antes,
O Esdras acreditou até antes, chegou antes de Neemias. Depois veio Neemias para completar essa obra, mas Esdras foi tremendamente abençoado. Um homem que era também, ouvia a voz de Deus, tremendamente usado. Deus usou ele sobremaneira também na restauração de Israel. Mas, se você que tem experiência nessa área, talvez eu nunca peguei numa colher de pedreiro, a não ser de curiosidade, né? Menino, né, quando a gente passa perto de uma obra, né, e tudo, a gente acha engraçado, né, e tudo, botar um tijolinho ali, né, um do lado do outro, e a gente quer, isso aí deve ser fácil, né? Mas vai fazer da maneira correta, vai fazer no prumo, vai fazer, né, de forma certa, dentro das medidas, dentro dos padrões. É necessário conhecimento, é necessário o mínimo de conhecimento. Infelizmente tem muito plantador de arroz que virou pedreiro. O cara era plantador de arroz na roça, veio para a rua, virou, né, pedreiro. Nada contra plantador de arroz, eu já plantei arroz também. Mas o cara era plantador de arroz, não entendia nada de obra e virou pedreiro. Aí você chama ele para fazer uma obra na sua casa, ele bota um ralinho do lado de cá e a água corre para cá. Já aconteceu isso na sua casa? Lá em casa tem um monte de lugar assim, irmão. Infelizmente. O cara não estudou, ué. Como é que o cara vai fazer um troço certo? Não tem jeito. Ele faz o que dá na teia dele, na cabeça dele. Não tem nada. Ele vai fazer uma coluna dessa, está tudo fora do prumo, está tudo torto, tudo de qualquer maneira. Por isso é necessário conhecer. Como é que eu vou fazer correto, Viviane? Se eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que me preparar. Se eu não sei, eu tenho que procurar saber com quem sabe, aprender com quem sabe, ouvir essa pessoa, coração humilde. Ouço essa pessoa e vou nesse direcionamento. E Deus então me abençoe. E o último, para você não sentir mais calor: humildade e integridade. Esse homem foi tremendamente humilde, tremendamente íntegro, fiel no pouco, e no muito Deus o colocou. E ele, durante os 12 anos de governo dele, ele sempre chamava o povo ao arrependimento. Sempre. A palavra dele é chamando o povo a se arrepender, a se consertar com Deus, a se converter, a se voltar para Deus, sempre com essa mensagem de restauração. Sempre. Porque nós, no decorrer dos dias, muitas das vezes, nós saímos do foco. Nas pressões, na correria do dia a dia, nos afazeres, nós nos distraímos. Deixamos de empreender o trabalho focado em Deus. Então, ele sempre chamava o povo a retornar. Vem de novo, faz de novo, traz de novo, vem restaurar, vem, né, que Deus vai fazer essa obra de restauração. Se arrepende e Deus, ele sempre chamou o povo a renovar as alianças. Aliança sempre teve, sempre foi um símbolo que Israel sempre levou muito a sério. Deus sempre levou muito a sério as questões de aliança. E quando nós fazemos uma aliança, quando nós nos aliançamos, nós devemos nos esforçar para cumprir aquele voto que nós fizemos. Cumprir o voto de aliança que nós fizemos. Se a aliança foi quebrada, nós somos chamados novamente a nos voltar, porque a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus está sobre a sua vida. Vitor, mas o que eu fiz é imperdoável. Não. Você não conhece o amor de Deus. Nosso Deus, ele é perdoador. O nosso Deus, o próprio apóstolo, o discípulo do amor,
o João evangelista, ele falou que Deus é amor. Deus é amor. É a maior expressão de um Deus. Somente ele falou isso na Bíblia. Falou por 2 vezes que Deus é amor. Nosso Deus, ele é amoroso. O nosso Deus, ele é um Deus perdoador. Nós devemos nos consagrar. Porque Neemias também sempre chamava o povo a se consagrar. Jejum, oração, busca, entrega, confissão, se derramar na presença dele, se voltar para ele. Isso tudo é momento de consagração. Nós estamos aqui hoje numa grande festa. Esse é o momento de louvor e de adoração. Mas talvez essa situação que está aí te perturbando, será necessário você empreender um período de consagração. Talvez seja necessário. Não sei se 1 dia, não sei se 7 dias, não sei se 21 dias como Daniel, não sei se 40 dias como Moisés, não sei se 4 meses como Neemias. Esses homens empreenderam uma grande obra, um grande trabalho, mas eles se consagraram a Deus. Eles se derramaram na presença de Deus, se lançaram e Deus operou. Ministério Louvor está aí? Vamos lá? Vocês podem tocar aquela que vocês falaram? Eu vou te convidar. 5 ministérios estiver cantando, você vai poder vir. Comece o seu período de consagração aqui hoje. Ah, Vitor, mas esse projeto que eu estou pensando, esse sonho que eu estou imaginando para 2015, eu acho que com a minha capacidade, com o meu intelecto, com a minha força, eu dou conta dele. Não pensa nisso não. Entrega ele para Deus, este seu sonho, esse projeto, essa dificuldade. Quando você se lançar diante da presença do Senhor em consagração, em busca, e Ele então vai começar a agir a seu favor. Assim que o ministério começar a cantar, você pode vir. Vem, não fica olhando para o Vitor nem para o louvor. Ministério Louvor, vem, fecha os seus olhos e vai apresentando para Deus. Neemias apresentou para Deus, contou para Deus, chorou e lamentou, e Deus começou a realizar uma grande obra na vida dele.